Bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o engenheiro Pablo Guimarães e ajudo profissionais a entrarem, evoluírem e crescerem no mercado de subestação. Atuando com projeto, manutenção, inspeções, também estudos de proteção em subestações tradicionais e subestações de usinas fotovoltaicas. Galera, vamos novamente aqui bater um papo. Acabei de falar com o nosso aluno Nicolas, tá? Eu decidi quebrar esse vídeo para ele ter ali um vídeo só para ele no nosso perfil, no nosso feed, contando as experiências, os resultados, contribuindo aqui com a gente também, tá? E você que está chegando agora, hoje eu quero bater um papo bem diferente com vocês para falar sobre manutenção. Quais são os passos, quais são os cuidados, quais são os tipos de testes que você vai fazer, que tipo de cliente que vai te contratar para fazer uma manutenção. Quando que eu tenho que usar numa manutenção equipamentos, quando eu vou fazer somente uma limpeza e reaperto, como que funciona esse mundo, tá? Eu quero te falar aqui que dependendo do serviço, dependendo do cliente, você pode ter escopos de serviços muito mais complicados, mais testes, ou escopos padronizados. Então eu vou falar primeiro de um escopo padronizado, e aí sim a gente vai acrescentando, colocando mais testes que podem ter. Para a gente começar, o que é uma manutenção de subestação? A manutenção de subestação é um procedimento que pode ter dois caminhos. Ele pode ser somente uma manutenção preventiva. O que é uma preventiva? Preventiva, pessoal, para você entender que nunca fez, é basicamente o que você faz com o seu carro, com a sua moto, que bateu ali 10 quilômetros, né, de uso, 10 mil quilômetros de uso, você vai lá, troca óleo, troca filtro, faz uma revisão básica. O que seria uma manutenção preventiva? Putz, eu estou andando no carro, numa moto, e eu sinto, por exemplo, um barulho, eu sinto um problema na suspensão, eu estou vendo um problema. Então ali eu já não vou para uma preventiva, eu vou para uma corretiva. E por que é muito importante você entender isso? Antes de você começar a entrar nesse mercado, você tem que entender esses dois caminhos, sabe por quê? Porque quando alguém te ligar e perguntar, você faz manutenção em subestação? A primeira coisa que você vai perguntar é o seguinte: qual é o problema que está ocorrendo na subestação? Sabe por quê? Porque se o cliente falar o seguinte, não, o problema é um transformador que está queimado, o problema é uma chave que deu defeito, é o relé que queimou, ou seja, ele já está trazendo um problema da subestação, que é um problema um pouco mais grave, porque não vai envolver só a manutenção tradicional. Você vai ter que trocar equipamento, vai ter que fornecer componente, ou seja, é um serviço um pouco mais complexo. E isso é importante nesse primeiro contato para você saber se é o momento ou não de você fechar um serviço como esse. Por exemplo, eu, com a estrutura, com os parceiros, com a equipe que a gente tem, é fácil a gente resolver um problema de corretiva, um problema que está ocorrendo na subestação, trocar um disjuntor, trocar uma chave, trocar o próprio transformador é possível hoje. Mas lá no início eu não conseguiria fazer isso porque eu tinha um conhecimento limitado, eu tinha equipamentos limitados e eu também não tinha uma equipe que me desse esse suporte. Então o que eu indico para você que quer começar no mercado de manutenção? Sempre que surgir uma oportunidade, faça essa pergunta. Qual é o problema que está ocorrendo na subestação? Se teu cliente responder, não, Pablo, aqui, fulano, é você que está aí. Não tem problema, não tem problema. Eu quero só fazer a manutenção preventiva que está no contrato. O seguro está exigindo, o cliente está exigindo, ou seja, aquela manutenção preventiva. Então, nesse momento, você já tem um serviço muito mais fácil, porque teoricamente não tem nenhum problema para resolver, mas sim a análise que pode encontrar um problema ou não. Então, a manutenção preventiva ela é o serviço mais fácil que vai ocorrer em um serviço de manutenção de subestação. Porque você vai seguir um roteiro de análise, um roteiro de procedimentos e com isso identificar nos testes e possivelmente ter lá no final algo para corrigir. Isso eu falo, pessoal, de coração, porque eu poderia estar aqui e dizer que é fácil e tal, só que é fácil eu dizer que é fácil na realidade que eu estou hoje. Mas eu quero falar com qualquer profissional. Seja um profissional que já tem 20 anos de mercado em subestação, que eu consigo conversar com ele tranquilamente, porque todo mundo aprende
ou acrescenta algo. E também para aquele profissional, aquela pessoa, o estudante, o técnico que está entrando agora, o estagiário que quer entender e aprender como é que funciona. Então, primeiro passo, qual é o escopo? Para você fazer uma corretiva, você precisa antes dominar a manutenção preventiva na subestação. Para você fazer uma preventiva na subestação, você precisa dominar uma série de procedimentos que parecem ser complexos, mas se você tem um processo definido, se você sabe as etapas e você tem ali um local que você consiga ver como é feito, você vai ter sucesso. Qual é o escopo de uma manutenção preventiva? O escopo da manutenção preventiva, pessoal, basicamente é limpeza da subestação. Por quê? Porque a sujeira, ela é um problema, não só um problema visual, mas a sujeira, quando ela se deposita nos materiais isolantes da subestação, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Esse carinha aqui é um suporte isolador de uma subestação, muito comum em subestações blindadas, muito comum em subestações abrigadas. Então ele tem a função de que aqui eu vou passar com a barra, geralmente uma barra de 3/8, onde eu tenho aqui a corrente e tensão passando na média tensão. E aqui eu tenho a base, geralmente a parede, o painel. Então a função desse suporte é fixar a barra, mas garantindo o isolamento. E qual é o isolamento? Vai depender do fabricante. Eu posso ter um isolamento de 17 kV, 34 kV. Essa aqui é 17, porque ela é pequena. 34,5 kV ela já aumenta por conta desse distanciamento que eu tenho que manter. O que acontece? No momento que eu mantenho uma subestação suja, eu vou depositar uma poeira aqui. Esse material, esse epóxi, ele por si só tem a característica isolante para o nível de tensão e média tensão. Mas no momento que eu tenho um acúmulo de sujeira, acrescido de umidade, o que acontece? Eu tenho aqui o potencial, eu tenho a corrente, e essa sujeira e umidade pode fazer com que eu tenha uma fuga superficial, levando a um curto-circuito fase terra. E aí, meu amigo, é um BO muito grande. Então a sujeira não é só um parâmetro visual, é um parâmetro técnico, principalmente se eu vejo muita umidade. O que eu tenho que fazer a mais numa preventiva? Eu tenho que fazer o reaperto, eu tenho que torquear as conexões. O torqueamento, pessoal, ele vai garantir tanto o aperto, quanto também vai garantir que o aperto está adequado. Por quê? Ao torquear, você usa um torquímetro, pode ser um torquímetro de estalo, um torquímetro digital, não interessa, desde que seja um equipamento funcional. Você aplica ali, na média, de 50 Nm para fazer o reaperto, principalmente nos barramentos, nas chaves. E na hora que você tem o torque definido, você está garantindo para o teu cliente que você fez o aperto adequado. Mas eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Olha aqui, ó, vou jogar aqui para a tela. Tá vendo esse equipamento aqui embaixo, galera? Deixa eu dar um zoom aqui nele. Ó. Esse equipamento aqui é um TP de proteção. O que acontece? Nesse TP, aqui na parte superior, eu tenho os parafusos, tá? A parte do primário e lá embaixo a parte do secundário. Na hora que eu for fazer o aperto desse TP, eu não vou aplicar o torque por exemplo, do parafuso, porque cada parafuso ele vai ter um torque, né, ideal. Porque aqui, se eu aplico um torque, por exemplo, de 50 newtons, 60 newtons metros nessa parte do primário, eu posso espanar o epóxi. Por quê? O parafuso vai suportar o torque, mas a base, o epóxi, o material isolante que está suportando, fixando ali a parte da rosca, não vai suportar. E aí eu vou espanar. E aí, se eu espanar esse parafuso, o que acontece? Eu perdi esse TP. Eu tenho que trocar esse TP, senão vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai explodir, tá? Então eu tenho que ficar muito ligado nisso. Perdão, caiu aqui. Onde... Quase cai a live, quase cai tudo. Onde que eu vou aplicar o torque? O torque, ele deve ser aplicado principalmente nas conexões
com barra, nas conexões metálicas ou em lugar rígido. Quando eu tenho isolante, quando eu tenho epóxi, tome muito cuidado ao aplicar torque. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, pode salvar a tua manutenção, tá? Porque você vai nessa ideia de aplicar torque em tudo e dá problema. Então, eu tenho limpeza e reaperto. Reaperto é um problema muito grave, tá? Muito grave. Então, limpeza e reaperto. Posso parar aí? Às vezes eu preciso fazer uma pintura. A pintura é uma exigência do contrato do cliente, mas não uma exigência geral. Dificilmente a gente faz uma pintura na subestação, só se realmente precisa. E aí eu paro por aqui. 80% das empresas que fazem algum contrato de subestação param por aqui. Só fazem limpeza, reaperto e pintura. Acabou. E chamam isso de manutenção. Qual é o problema disso? Na hora que você faz a limpeza, reaperto e pintura, você não está testando os equipamentos, você não está validando os componentes, você não sabe se o disjuntor está adequado, você não sabe se o transformador está apresentando um problema elétrico de isolamento, você não sabe, por exemplo, se a chave seccionadora está com o fechamento adequado ou apresentando problemas de resistência de contato. E aí você só vai descobrir esse problema quando der pau. E o que vai acontecer? Faz só limpeza, faz só reaperto, não faz teste, um mês depois o transformador explode. O que o cliente vai chegar? Ele vai entrar em contato com você que fez isso e falar assim, epa, você não deu a manutenção? Você não fez todo o procedimento normativo? Porque lá no relatório vai estar isso, que foi feito todo o procedimento, que está tudo certo. Mas na prática não vai estar. E aí você está tendo problemas que podem se tornar jurídicos. Então, qual é o ideal? Fiz limpeza, reaperto e pintura, aí eu vou para os testes elétricos. Os testes elétricos eles vão envolver equipamentos. Eu tenho que ter o equipamento para testar. Ah, pá, mas aí eu vou ter que comprar equipamento. Olha o que o Nicolas falou, que no começo ele locava, né? Hoje ele tem boa parte dos equipamentos e continua locando. Alguns equipamentos eu loco ainda, pessoal. Porque alguns serviços vão exigir um equipamento de 200, 300, 400 mil reais. Não vale a pena para mim hoje, na minha concepção de empresário, eu comprar um equipamento desse. Porque eu prefiro, em vez de eu comprar um único equipamento de 400, eu prefiro comprar 5 de 20 mil, por exemplo, para atender outros serviços. É a minha visão. E aí eu loco esse equipamento. Mas você que está começando ou está nos primeiros passos em subestação, você pode locar. Quais são os equipamentos? O primeiro equipamento mais importante de uma subestação, no termo de teste, é o megômetro. Por quê? Porque o megômetro ele vai ser utilizado em todos os componentes da subestação. Ele é o equipamento que vai ser mais utilizado por você na manutenção. Qual megômetro eu vou comprar? Que megômetro eu tenho que ter? Quando você vai fazer a manutenção na subestação, você vai ter 2 níveis de tensão. Você vai ter o nível de tensão na média tensão e o nível de tensão na baixa. Onde que vai ter a baixa? A baixa vai estar no secundário dos transformadores. No secundário do TP de proteção, no secundário do TP auxiliar, no secundário do transformador principal. A média tensão vai estar nos primários, tá? Boa parte dos testes vai ser na média tensão. Então, nesse caso, até 34,5 kV, você pode utilizar tranquilamente um megômetro de 5 kV, corrente contínua. Por exemplo, esse equipamento aqui. Esse aqui é um megômetro de 5 kV, é um Minipa, um megômetro muito bom, tá? A gente usa ainda ele e é um equipamento, pelo que ele entrega, pela marca, pela credibilidade, é um ótimo custo-benefício. Hoje, esse equipamento está na faixa dos 4 mil reais, tá? Mas é um equipamento muito bom. Eu posso usar um megômetro, por exemplo, de 1000 volts. Você vai poder usar ele somente nos testes de secundário. Nos testes, por exemplo, da baixa para carcaça. Nele você vai usar porque você vai aplicar 500 volts nesse teste de baixa tensão. Mas o restante você vai precisar usar em um teste de 5.000 volts corrente contínua. Esse é um exemplo de um equipamento, um megômetro, tá? A marca dele está aqui. Você também pode ter outros megômetros. Por exemplo, eu tenho outro megômetro aqui de 5 kV, que é o megômetro digital.
da Megabras. Já é uma marca nacional muito mais, como é que eu posso falar, muito mais respeitada. E realmente é um equipamento muito robusto. Por exemplo, esse carinha aqui, para você ter uma ideia, olha a quantidade de testes que ele já fez. Ó. Quando a gente liga aqui, ele mostra. Você está vendo aqui? Deixa eu apertar aqui, só para fazer um teste. Como eu não estou pegando os terminais, não tem problema. Olha o valor que vai aparecer aqui, pessoal. Ó, 4.224. Então ele já fez 4.224 testes. Um equipamento para fazer 4.000 testes ou 4.000 injeções de tensão tem que ser um equipamento robusto. Então ele se paga tranquilamente. Existem outros modelos? Sim, pessoal. Deixa eu pegar aqui um outro modelo para você ver. Esse aqui também é da Megabras, tá? É um outro modelo. Só que esse aqui é um megômetro analógico. Olha como ele é diferente. Ele é um megômetro analógico. Ele tem o indicador dele de forma analógica. Ele vai aplicar também 5kV, só que ele vai indicar aqui de uma maneira diferente. E eu tenho que estar atento nas escalas. Ele não tem uma escala automática como o digital, mas ele é analógico. Porém, ele geralmente é mais barato. E é Megabras. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 2 desse e um digital. Para quê? Para atender todos os nossos serviços. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do seu bolso e da exigência do teu cliente, você vai buscar o equipamento, pessoal. Eu sou um cara sincero em relação ao que você precisa fazer. Uma coisa é certa. Para você trabalhar com subestação, você precisa saber o procedimento. Depois disso, você vai buscar o equipamento que você pode. Por muito tempo, ainda hoje, eu uso esse tranquilamente. Mas a gente também tem clientes que vão exigir um equipamento mais robusto, como o Megabras, como um Fluke, e aí você vai ter que investir. Porém, esse cliente que exige um equipamento robusto, ele paga o dobro, o triplo, até 5 vezes o valor normal de mercado. Então é um cliente que você vai pegar uma hora ou outra. Não é o cliente do dia a dia. O cliente do dia a dia é um cliente comum. É o cliente que vai te dar volume de faturamento. E a maioria das vezes esse cliente ele vai se contentar com equipamento inicial, como por exemplo um Strum, um HiMed, um Hi-Tech, que é um equipamento muito bom, que são equipamentos bem legais, tá? Então o isolamento ele vai fazer esse teste. Deixa eu tentar buscar aqui imagens do teste de isolamento para mostrar para vocês. Como tá a minha galeria, tá bem lá para trás, que a minha galeria é só serviço ultimamente e a gente tem que buscar. Deixa eu tentar pegar aqui um exemplo aqui de teste de isolamento. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar esse aqui não, para mostrar para vocês. Aqui, ó, megômetro, TTR. Tá aqui, ó, teste de isolamento. Caramba, é muita. Mostrar a galeria para vocês aqui, para vocês verem. Pronto, achei aqui. Aqui, ó. Esse aqui ó, é o equipamento que eu mostrei em campo. Aqui atrás é uma cabine blindada e a gente está fazendo o teste. Qual a ideia do teste de isolamento com o megômetro? O megômetro ele não vai aplicar corrente e tensão alternada. O megômetro ele aplica corrente e tensão contínua. Por quê, pessoal? Eu quero falar isso para você entender. Porque teu cliente vai te perguntar em algum momento. Por que a gente usa o megômetro e por que a gente usa em 5kV e não em uma tensão maior? Porque a ideia do megômetro é verificar a degradação do isolamento e não degradar o isolamento. Como assim? Se eu for usar, por exemplo, um HiPot, que é um outro equipamento que trabalha com um transformador individual, que vai injetar 10, 15, 20, 60 kV alternada, aí é uma outra parada, porque ali eu estou no ensaio de comissionamento, geralmente aquele ensaio para ver se o negócio vai aguentar. E no HiPot a gente injeta um valor alto, às vezes acima da tensão nominal do cabo, por exemplo,
Mas não é por 10 minutos, é por 30 segundos. E o iPod ele é muito sensível. Na hora que ele sente que deu fuga, ele desliga automaticamente. O megômetro não, ele não desliga automaticamente, ele continua injetando. Então o ensaio do iPod é bem diferente a lógica dele. Nele sim a gente força. Por isso que ele deve ser feito em cabos novos. Se você pegar o iPod e aplicar num cabo novo, no cabo usado, ou seja, você chega numa subestação do teu cliente que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e você for lá e meter o iPod de qualquer jeito, a chance de você estourar o cabo é um termo, tá, pessoal? Mas é fazer o cabo perder isolamento, é altíssima. Por quê? Porque não é a ideia desse tipo de teste. Então a gente usa um megômetro que vai trabalhar com uma tensão menor em corrente contínua, mas vai ficar injetando por mais tempo, de 1 a 10 minutos. E aí você consegue ver o acompanhamento dessa curva, você consegue analisar da maneira correta. Por isso que ele é um equipamento de preventiva, onde eu vou fazer a cada 2 meses a preventiva da subestação, eu consigo comparar esses resultados ao longo de 10 anos, por exemplo. Cara, a gente tem cliente que a gente tem histórico de 5 anos. Todo ano ali, ó, histórico. A gente consegue jogar no gráfico e ele consegue ver como é que está esse isolamento ao longo dos anos. É isso que é uma consultoria. Claro que às vezes você não consegue ficar 5 anos no cliente, mas o cliente tendo esse histórico, ele vê, pô, o meu cabo, a minha chave seccionadora, o meu disjuntor, ele está perdendo isolamento com o tempo. E isso é perigoso. É normal? É, mas não um decréscimo acelerado. Isso está indicando uma degradação acelerada do isolamento. E o que isso pode indicar? Que em algum momento, aquele isolamento, devido ao curto-circuito, geralmente o que força o cabo, o que força o disjuntor, o que força o componente é o curto-circuito. Porque eu tenho uma corrente de 8, 10, 15 vezes passando por aquele elemento, e se o isolamento dele está depreciado, aí estoura de vez, o negócio se acaba. Então é aí que entra o megômetro. Cara, se você pegar isso aqui, anotar, entender, e na hora que qualquer pessoa te perguntar disso, a pessoa vai só balançar a cabeça. Pô, esse cara entende. E na hora que você ganha esse respeito técnico, não interessa, pode ser até pela sua mulher, pelo seu marido que está do seu lado. O respeito, ele te dá uma autoridade e que abre as portas para fechar o serviço. Tem serviço, pessoal, que hoje não, eu já estou com uma cara acabada, tá? Aqui, eu tiro aqui, eu estou cansado, estou quebrado. Eu tenho 33 anos, mas o pessoal já me deu 45. Eu fiquei, caramba, bicho, vou começar a fazer plástica daqui a um tempo, para não parecer tão velho. Mas quando eu comecei, eu era um meninão, dava de óculos escuros, né, um carro bacana e tal, molecão. O pessoal me via e tinha maior preconceito porque achava que eu não conhecia. O cara chegou a falar na minha cara, pô, como é que eu vou entregar uma subestação na tua mão, pô? E aí, se der problema? Aí eu falei, mas vem cá, nós vamos fazer o teste tal. Esse teste ele serve para isso, esse teste serve para aquilo, esse teste serve para isso. No final eu vou fazer uma análise, a gente vai avaliar e vai tentar identificar. Se caso algum dos testes destoar da margem admitida, a gente vem e faz uma reanálise ou vai te orientar numa manutenção mais preventiva que já é com o fabricante. Na hora que você trata tecnicamente, você quebra boa parte dos problemas, das objeções que podem estar impedindo de você fechar o serviço. Mas, como eu falei na live anterior aqui com o nosso aluno, apertar usar o equipamento é fácil, pessoal. Se eu vier aqui mostrar para vocês, cara, vem cá, para usar o equipamento é o seguinte, pessoal, não tem erro. Você vai ligar o equipamento, você vai escolher o nível de tensão, ele está em 1 kV, eu vou colocar em 5 kV. Se eu quiser definir tempo, eu venho aqui, defino o tempo, tá para 1 minuto. Não, eu quero, por exemplo, em vez de 1 minuto, eu quero trabalhar com 10 minutos. Pronto, determino, dou um start, pronto, injeto, coloco as garras, já está funcionando o equipamento. Mas e aí, o que vai aparecer aqui? Tá bom, tá ruim? Ah não, na tabela tá ruim. Mas o que quer dizer essa tabela? Eu não posso avaliar só com o valor de uma tabela. Isso não é uma análise, são checklists. Você deixa de ser um responsável técnico, você passa a ser um operador de equipamento. Operador de equipamento ganha pouco.
analista, responsável técnico, ganha mais. Então, até alunos nossos que pegam equipamento, a gente tem muito aluno que trabalha em empresa grande, que é eletrotécnico, que faz os testes. Eles falam, pô, Pablo, eu nunca entendi o porquê do teste. Eu faço esse teste há mais de 2 anos. Eu vou lá, coloco aqui, agarro aqui, pá, faço o teste, anoto na planilha. Só que o cara não entende o porquê daquilo. E alguns desses alunos falaram, putz, a gente está fazendo esse teste errado há muito tempo. A gente não está analisando o que é para analisar, a gente está só seguindo o checklist. E é aí que muda a parada, porque a subestação, qualquer equipamento que queimar é caro. Por exemplo, aquele TP ali, pessoal, vou dar o zoom aqui novamente, vou tirar aqui que é melhor. Esse TP aqui, ó, esse modelo é antigo, tá? Mas vamos pegar os modelos mais novos. Um TP desse, de 1000 VA, que queimar, ele custa no mercado, dependendo da região, de 5 mil a 10 mil reais. Um TP desse. Se um cara desse queima, não é só ele. Eu tenho que parar a subestação, vou ter custo com o gerador, eu vou ter que tirar, vai ter mão de obra para tirar o equipamento, instalar outro, fazer todo o procedimento, porque ele queimou. Então, um equipamento da subestação, quando dá problema, é um custo médio, tá? É um custo médio de 40 mil reais. Por quê? Porque tem uns que são mais caros, outros que são menos. Mas o custo médio é isso. Então, o isolamento é basicamente esse. Onde que eu vou aplicar isolamento? No transformador, chave seccionadora, no cabo de média tensão. Eu tenho que ver até onde eu vou poder usar isolamento. Por quê? Porque se o cabo for muito comprido, ele pode ter problemas ali de interferir no teste. Se, por exemplo, no final da mufla, lá no cabo, ele tiver já com o para-raios, então no final da mufla o cabo está com para-raios, se eu for injetar a tensão, o para-raio vai influenciar no teste, ele vai fazer o teste ficar oscilando. E muitas vezes ele vai dar um isolamento muito baixo. Então, na primeira vez que eu fiz, que a gente foi fazer isolamento de um cabo com para-raios, porque estava lá com para-raios na unidade de medição que fica no poste, deu um isolamento de 5 megas. Eu falei, putz, cara, esse cabo tá ruim, esse cabo tá ruim, esse cabo tá ruim. 5 megas no cabo tá ruim, pô. E o que acontece? A gente não sabe tudo. Eu não sei tudo. Então eu fui lá e falei com um amigo meu que faz serviço há muito mais tempo que eu. Ele falou, pô, cara, deixa eu te falar. Semana passada eu peguei um caso desse. Quando eu soltei o para-raios lá, o cabo ficou normal. Então provavelmente pode ser o para-raio. Aí eu falei, porra, tem sentido. Porque o para-raio ele vai trabalhar com tensão de fase e quando eu estou injetando ele tem o problema de capacitância, ele vai ficar oscilando e pode descer a resistência de isolamento que aparece no visor. Solto o para-raios, o cabo foi dando um isolamento de 300, 500, 800 mega-ohms. Pronto. Então o que acontece? Não é o equipamento com problema, é o procedimento, é a análise. Isso a gente vai pegando com o tempo. Outro equipamento que a gente tem que utilizar. Deixa eu pegar aqui um outro equipamento. Deixa eu ver qual é esse aqui. Ó. Esse aqui é um outro equipamento, tá? Esse equipamento aqui a gente adquiriu com a Gama. É um equipamento muito bom, não estou ganhando nada, tá, pessoal? Não sou garoto de propaganda de ninguém. Única propaganda que eu faço é da Electric Academy aqui. Ó. Dessa eu faço propaganda porque é a minha empresa. Esse equipamento aqui, pessoal, esse aqui deve ser o TTR, tá? É um equipamento que ele tem a função, é isso mesmo, TTR. Esse aqui é o da Gama. O que acontece? A Hightech, ela está lançando uma linha de equipamentos que tem um custo bem legal e bem funciona legal. Esse TTR a gente já comparou com o TTR da Megabras e a diferença é só na escala decimal. Tipo 0,0, sabe, casas decimais, mas ele bate certinho. E é um equipamento muito bom, com um custo-benefício legal para quem está começando, tá? E até para quem já está no mercado. Por exemplo, a gente tem, porque chega um momento que você vai precisar de mais de um equipamento. É até complicado falar isso para quem está começando, mas vai chegar um momento, olha aqui, a gente adesiva, tá? Empresa, tudo para ficar legal, para não dar problema depois. Chega um momento que só um equipamento não vai mais atender, porque você vai fazer 2, 3 manutenções no mesmo dia. 2 manutenções no mesmo dia. E aí como é que você vai fechar 2 manutenções no mesmo dia? Se você tem só um kit de equipamento.
Você vai ter que comprar 2. Então, o que a gente faz? A gente compra um bom, mantém um bom e compra um outro kit que vai atender também. Então, se der para comprar todos, né, da marca mais top, beleza, mas te compra os 2 kits e a gente consegue ter saída de serviços. Então, isso aqui é legal, a gente já usou em serviço. Para que ele serve? Ele serve para verificar a relação de transformação, ou seja, no transformador principal a gente usa ele para validar se a relação de transformação está atendendo. Por exemplo, tem um transformador de 13.8, saída 220. Será que essa relação está dando 108, por exemplo? Que é uma relação do primário para o secundário? É um valor adimensional que é de 108, 103, 106. Qual é a variação disso? Quando eu tenho uma relação de transformação que não está seguindo o valor teórico, isso pode estar indicando um problema nas espiras, tá? Ou então é um problema no TAP. Qual é o TAP que foi mudado? Será que se for um transformador a óleo, que o TAP ele é ajustado internamente? Será que não é as pastilhas que estão ruins? Será que não é aquele contato que não está adequado? Se for um transformador a seco, que o TAP é ajustado na parte externa dele, na parte de média, será que não é um problema de contato? Então eu posso verificar isso. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês de uma imagem. Vou lá atrás novamente. Então eu tenho que olhar ponto a ponto para fazer a análise. Deixa eu pegar aqui. Cara, é muita imagem. Vou fazer um backup aqui. Olha, cadê TTR? Tá aqui, TTR. Olha aqui, esse cara aqui é um TTR, só que esse é o TTR da Megabras, tá? Aqui a gente está fazendo a relação de transformação dos T6, provavelmente é TC, não dá para ver na imagem, mas provavelmente é TC, que ele está na cabine blindada. Aqui é uma cabine blindada e dentro dele tem os T6. Cara, tá aí uma condição para você. Cabine blindada é um serviço mais demorado, mais chatinho, por quê? Porque é tudo apertado, você vai ter que soltar muita coisa, o acesso é pior e o tempo é maior de serviço. Então, sempre que você for pegar uma manutenção, muitos alunos perguntam para mim, Pablo, quanto que eu cobro numa manutenção de uma subestação? Ela é cabine tradicional blindada ou compacta? Ah, ela é blindada. Então, cobre o dobro ou pelo menos 50% a mais do que você cobraria de um valor tradicional. Por quê? Porque é trabalho, demora mais e o tempo de demora da subestação é complicado. Porque às vezes o cliente ele quer que você entregue ali em 5, 6 horas de serviço. Você não acha que você vai entrar na subestação, fazer o serviço e o cliente vai ter que te esperar acabar. Não, é um cronograma. Porque geralmente ele está com o gerador ligado, ele está com a atividade parada. Principalmente subestação, shopping então. Pô, o Nicolas falou, vou dar manutenção no shopping. A gente dá manutenção, a gente é responsável pela uma subestação de 69 kV no shopping daqui. No shopping é o seguinte, começa, nem 10 horas começa mais, porque às vezes o cara tá tomando uma cerveja lá na área de lazer, na choperia, algum lugar, e tem que esperar o cara acabar a cerveja dele. Porque a manutenção geralmente é no fim de semana. Então a gente entra 2 da manhã e tem que entregar tudo 100% antes das 7h30. 2 às 7h30 é 5 horas de serviço, pancada. E aí você vai cobrar um valor baratinho? Não vale a pena. Não vale a pena, pessoal. Você só vai aprender a precificar quando você entender como é que funciona o serviço. Enquanto você não sabe como é o serviço, você nunca vai saber precificar. A gente só sabe dar valor em algo que a gente já fez ou entende o processo. Senão a gente não sabe dar valor. Por exemplo, eu não sei hoje dar valor, eu não sei quanto é que custa uma lancha. Eu nunca tive, nunca comprei. Se o cara falar que é tanto, eu vou acreditar. Eu não sei precificar o valor de uma lancha para vender, por exemplo. Não sei. Você sabe quanto é o valor de uma lancha? Só olhando, essa lancha é tanto. Não sei. Eu não sei. Eu não sei identificar um problema no motor do meu carro. Se o cara falar que é tanto, eu tenho que acreditar. Eu não sei. Então, eu não sei precificar. Eu só sei precificar o conhecimento que eu tenho. Agora, se colocar uma subestação, gerador, esse pedal, o que for, eu sei. Porque eu sei fazer o serviço. Então, na hora de falar, como é que eu precifico? Tem uma média, tem os valores padrão, mas você só vai saber se souber o tempo. Por exemplo, TTR, vamos lá. Se for um comissionamento, pessoal. Comissionamento, o que é a palavra comissionamento? É você testar
validar para poder energizar. Então, o comissionamento ele é feito quando a instalação é nova. Fez a nova, o cara construiu tudo, agora ele vai comissionar para startar. Nesse momento, o comissionamento ele tem que ser feito em várias etapas. Por exemplo, se eu tenho um transformador, o ideal é você comissionar o transformador antes de energizar a subestação, o ideal, em todos os TAPs. E aí, depois que você fez o TTR, a relação de transformação em todos os TAPs, você finaliza e coloca no TAP operacional, conforme o projeto. Resistência do bobinado. Como eu vou mudar o TAP na alta tensão, na média, eu vou fazer o teste do bobinado em todos os TAPs. Na baixa tensão não muda, mas na média vai mudar em cada TAP. Vou fazer. Então, imagina só um transformador a seco, que tem 5 TAPs. Eu vou comissionar. A palavra comissionar é diferente de manutenção preventiva. Preventiva é eu ir lá num lugar que já existe, que já tem. Comissionar é algo que vai ser energizado, em que o risco é maior, porque ninguém sabe se está tudo executado adequado. Aquilo pode simplesmente explodir. Então eu tenho que testar. E aí, comissionar, eu faço mais testes rigorosos. Então, por exemplo, no TAP, no transformador que tem 5 TAPs, transformador a seco, eu vou fazer 5 testes de relação de transformação, 5 testes de resistência de bobinado e um teste de isolamento. Quanto que eu vou cobrar? Eu tenho que entender o tempo. Quanto tempo eu levo para fazer um teste de resistência de bobinado, que é com micromímetro? O teste em si de injeção é 1 minuto, mas é mais 1 minuto para ajeitar. Eu coloco 5 minutos por teste para testar. Mas antes disso eu tenho que soltar o transformador, eu tenho que deixar ele pronto. Então existe o pré-teste, o teste e o pós-teste. E aí você entende o tempo. Sabendo o tempo, você percebe, putz, cara, essa subestação como essa aqui, que é uma subestação blindada, compacta, é um tipo de subestação que eu preciso me preocupar. Porque os testes eu sei fazer, mas talvez essa precificação aqui, eu vou precisar levar em consideração todo esse trabalho. Senão, o que acontece? Você acaba tendo uma grande dificuldade. Por exemplo, esse caso aqui, é difícil, é trabalho, então eu tenho que cobrar mais. É o mesmo teste, só que eu tenho que ou levar mais pessoas ou dividir o teste em 2 dias, em 2 etapas. Tá? E aí você tem custos. Na hora que você entende isso, acabou, meu amigo, você vai para cima. Por exemplo, pega um relé desse. Esse aqui é um relé 7SR5111, um rei relé da Siemens top. É um relé de alto nível, é um dos melhores relés da Siemens para subestações, por exemplo, de usina fotovoltaica. É um relé um pouquinho chato, tem muitas conexões. Se ele tiver, por exemplo, GUSE, se ele tiver, por exemplo, comunicações externas, Modbus. Então, é um serviço que eu não vou cobrar 2.000. Não vale a pena. Não vale a pena. E talvez se você cobre um valor baixo, a pessoa nem feche. Por quê? Porque quem está contratando talvez entenda. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Putz, Pablo, é muita coisa. Não é. Você tem que saber por onde começar. Quero começar agora. Qual é o procedimento que eu tenho que entender? Eu tenho que entender, primeiro, como funciona a subestação. Depois, quais são os testes. Não tem equipamento, eu vou locar o equipamento. Se eu não tenho, por exemplo, como fazer eu sozinho, tem alguém que eu posso chamar de parceria, que possa ter equipamento, que possa ter as ferramentas, chave catraca, as ferramentas mecânicas para fazer o procedimento de reaperto, abertura e tudo mais. Vou chamando. Então, eu vou iniciando o processo. Depois, eu começo a ter os equipamentos. Eu começo a comprar um megômetro, que é o que eu dou mais prioridade. Pablo, professor, qual equipamento que eu compro de primeira? Eu não consigo comprar todos agora, porque realmente é um valor alto. Mas eu quero comprar um, que eu estou vendo oportunidade. Qual que eu compro? Megômetro. Depois do megômetro, qual que eu compro? Micromímetro. Por quê? Porque eu estou pensando na quantidade de teste. O megômetro é o que tem mais quantidade de teste. Depois dele vem o micromímetro. Por quê? Porque o micromímetro eu vou usar no transformador, eu vou usar na chave seccionadora, eu vou usar no disjuntor para medir resistência de contato. No transformador eu vou verificar a resistência do bobinado e no disjuntor a resistência de contato. Ou seja, eu estou dando prioridade para maior demanda de mercado. Depois eu vou para um TTR, eu fico só locando. Tá? Porque tem cliente que talvez nem queira fazer todos os testes.
Mas a grande maioria dos clientes exigem no mínimo o teste de isolamento. No mínimo. Então você já vai estar preparado para atender isso aí. Show? Deixa eu responder uma dúvida aqui. Vamos mandando as dúvidas aí. Ó. Gilson colocou aqui, ó, disjuntor fechava, mas abria em seguida, não atuou o trip. Gilson, verifica se o disjuntor tem bobina de abertura ou se, por exemplo, a função 27 está ativada. Geralmente, quando você fecha o disjuntor e abre em seguida, é algum problema relacionado a baixa tensão ou tensão mínima de operação. Tá? Se for o disjuntor Sarel, se for aqueles disjuntores de cabines blindadas, provavelmente é uma bobina de mínima tensão. Tá? É um probleminha isso aí, porque ele só vai conseguir fechar se tiver tensão na média. Quando chega a tensão na média, ele consegue fechar. Se for esse caso, se não tiver, ele não vai fechar, ele vai abrir logo em seguida pelo comando dele. Ou então, pode ser algum intertravamento, alguma chave seccionadora, algum fim de curso lá que está atuando diretamente no comando. Então, o disjuntor ele não é somente aquele botão do frontal, ele tem um comando por trás, ele tem uma lógica de relé, ele pode ter alguma proteção que está inibindo o fechamento dele. Então, tem que fazer toda essa análise. Tem casos que tem isso, geralmente em indústria é bem comum, porque vem de fábrica e quando vem de fábrica ele vem com mais proteções do que realmente precisa para aquela concessionária. E aí a gente acaba se perdendo, porque às vezes não tem o que está no disjuntor, o que está no relé, no estudo de proteção. Tem mais coisa no relé do que tem no estudo de proteção. Então a gente tem que fazer uma validação. Isso é uma consultoria. Fala para o teu cliente, explica, cara, isso aqui não é normal, vou ter que investigar. Cobra um valor a mais por isso. Porque se você não cobrar, outro vai cobrar de você. Tá? O mercado é assim, pessoal. Subestação é o seguinte. Subestação é igual carro. Eu gosto de usar carro porque todo mundo tem ou vai ter um carro na vida, né? É essa lógica. Então o carro é o seguinte. Tu precisa do teu carro para trabalhar, para se movimentar. Tu pode até deixar de viajar, de comprar uma roupa, sei lá, de pagar a luz para ajeitar o carro, porque o carro ele é uma prioridade, porque sem um carro o cara não consegue se locomover, não consegue, sabe, ele para a vida, então ele dá prioridade no carro mediante a outras coisas. A mesma coisa é uma subestação. No cliente que está com problema na subestação, ele vai dar prioridade para a subestação, ele vai realocar investimento e colocar na subestação, porque senão não liga, não funciona o negócio dele. Hoje todos os negócios funcionam com a energia elétrica, precisa de energia elétrica para rodar os processos. Então você tem que também entender que, eu estou trabalhando com subestação, que é o coração da elétrica do meu cliente, que do meu cliente pode não viver da elétrica, mas ele precisa da energia para rodar o negócio dele. Então, inconscientemente, indiretamente, é crucial ter energia elétrica. E aí eu posso resolver o problema dele. Se eu resolvo um problema que é uma dor muito grande, e ter uma quantidade menor de profissionais como concorrência, concorda comigo que não dá para cobrar mais caro? E às vezes é um serviço que você chega lá, entende. Com o tempo, isso vai ficando cada vez mais fácil. Então hoje é um tipo de serviço bom para quem quer se destacar no mercado. Deixa eu ver aqui uma outra coisa para a gente falar sobre manutenção. Vamos falando, vamos tirando dúvidas aí, que a gente vai batendo um papo. Eu vou separar uma aula mais detalhada, mostrando testes, tá, pessoal? Provavelmente essa semana a gente vai fechar e aí a gente vem falando sobre isso. Ó, eu quero falar desse outro cenário aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui ele vai estar numa subestação. Geralmente quando eu tenho transformadores a seco. O que é isso? Isso aqui é um relé de proteção térmica do transformador a seco. Que ele vai ter 3 sensores do tipo PT100, que é um sensor de temperatura, que vão estar cada um colocado dentro da bobina do transformador, verificando o calor, a temperatura dessa bobina. E aí eu posso ter um problema desse cara tá dando algum problema de trip no disjuntor. Não é normal, tá, pessoal? Não é normal, não é o comum do mercado eu usar esses sensores para trip no disjuntor. Não é comum. O comum é usar esses sensores, esses dispositivos que vão medir a temperatura das bobinas de um transformador a seco para acionar um alerta, para acionar uma ventilação forçada. Agora, trip no disjuntor não é comum. Eu posso fazer? Posso. Tá vendo aqui embaixo está escrito trip? Trip é o que, pessoal?
Eu tinha essa pergunta quando eu estava na faculdade e eu via meu professor falar trip. Eu falei, que porra é trip, meu irmão? Que porra que é trip? O que é trip? Trip é um termo técnico da proteção que indica justamente um sinal que chega no disjuntor. Pode ser um sinal normalmente aberto, normalmente fechado. Geralmente ele é normalmente aberto e fecha em trip, que indica para o disjuntor abrir. Então o trip pode ser uma lógica, pode ser um sinal de tensão, sinal binário, analógico, que faz com que o disjuntor abra o contato. Ele deu o trip, ele abriu, ele protegeu. Então o termo trip, ele leva em consideração esse cenário de relé de proteção e disjuntor, tanto na média quanto na baixa tensão. Então esse carinha aqui, eu tenho que fazer uma verificação. Porque se eu chego numa subestação com transformador a seco, que o sensor dele, o relé de temperatura, geralmente aqui da função 46, da função 49, não está funcionando adequadamente, o que eu vou pensar? Eu não estou protegendo esse transformador. O local que está lá é um local com muito calor, pouca refrigeração, então eu já começo a pensar, putz, vamos lá. Alta temperatura, sem ventilação, transformador a seco, ele sofre com alta temperatura. Sofrendo com alta temperatura, qual é o primeiro item do transformador que vai dar problema? Isolamento. Se eu perco o isolamento no transformador, já era. Então, entendeu? Você estudando, você chega no local, você já tem assim, é igual ir no médico, o médico faz 3 perguntas, ele já sabe o teu problema, já está te dando diagnóstico, já sabe o exame que tem que ser feito. O exame que o médico manda você fazer é justamente para comprovar o que ele já tem alguma ideia ou para ajudar ele a interpretar. Da mesma forma, o teste que você tem que fazer na subestação. Teste com megômetro, teste com TTR, você já tem uma noção do que pode estar acontecendo. Você faz os testes como se fossem os exames clínicos para a gente avaliar e no final você avalia o resultado dos testes e tem uma conclusão e vai dizer se, tá tudo bem, se vai prever uma manutenção emergencial ou se continua com a preventiva anual ou se tem que buscar uma ação mais específica e aí você consegue evoluir. Isso eu estou falando de manutenção, tá? Poderia falar de relés, por exemplo, esses aqui, ó, que estão na bancada, a gente tem aqui um acervo de relé legal que está produzindo conteúdo, né, para os nossos treinamentos. Poderia falar também de projetos, mas hoje o papo é específico para a subestação. Qual o valor eu uso, qual o valor médio que a gente tem para manutenção de subestação? Galera, eu vou usar o valor mínimo, tá? Valor mínimo, por quê? Porque valor médio depende da região, depende da concorrência, depende do teu cliente, depende de você, né, da tua estrutura. Então, qual é o meu valor mínimo que eu indico? Não que eu uso, mas que eu indico. Um valor mínimo para você fazer os testes elétricos padrões, toda a manutenção, tranquilo, para você ter lucro, trabalhar com tranquilidade, não dá para ser menos que 3.500. Eu não vejo o cara cobrando menos que 3.500 para fazer todos os testes e tendo um lucro legal, pô, ele está se arriscando demais. Tem gente que cobra menos? Tem, mas aí é uma opção. Ah, mas tem gente que cobra menos e só faz limpeza e reaperto. Não está dando uma manutenção, está fazendo limpeza e reaperto. Ah, o cara só está usando o megômetro, não usa os outros equipamentos. Ele está fazendo uma análise incompleta, por isso que ele está cobrando menos. Então você tem que entender o cenário da tua concorrência e explicar para o teu cliente. Agora, se o cliente vai querer escolher você ou não, aí já é uma escolha do cliente. A gente não força ninguém a nada. Ninguém força você a nada, nem eu, ninguém me força a nada. Então o cliente vai decidir, putz, cara, eu prefiro pagar mais barato, esse negócio der problema a gente troca, ou então o cara é síndico, eu quero sair dessa porra aqui, daqui a um ano acaba aqui minha sindicância, eu vou embora, acabou, eu quero só fechar esse negócio para ter um documento. Então ele vai contratar o mais barato e às vezes até você está se salvando de um problemaço, tá? Então eu costumo falar o seguinte, você tem que ter o conhecimento para saber precificar. Você tem que ter o conhecimento para fugir de um BO. Eu já deixei de fechar vários serviços. Tem serviço que eu chego, eu vejo, eu falo, cara, esse serviço eu não vou fazer. Ah, Pablo, mas você não entende, você não sabe. Por que você não faz o serviço? Porque o tempo que eu vou levar, a dor de cabeça, a energia que eu vou colocar nesse serviço, eu poderia estar fazendo 3 serviços nesse tempo. Então eu não penso, não é meu ego.
Eu não tenho tempo para ter ego inflado. Eu tenho que pagar conta, meu irmão. Todo dia 20 é Simples Nacional, tudo é pancada. Se eu parar de rodar dinheiro, eu tenho que vender minhas coisas para pagar. Então eu tenho que pensar no financeiro. Putz, esse daqui, pô, é um cliente que tem um problema e tal. Cara, qual o tempo que eu vou levar? Eu vou demorar aqui, é um BO, o cara pode demorar a pagar, o cara tá chorando muito. Putz, bicho, eu vou esquecer esse cara, eu vou atrás de outros, porque eu posso pegar 3 clientes melhores, fáceis de trabalhar, com lucro bom, e acabou, porque eu também tenho que pensar no lucro, que é o lucro que paga as contas. Então, muitas das vezes eu encarei serviço pelo ego. Putz, eu tenho que fazer, porra, eu sou bom em subestação, por que eu não resolvo? E no final das contas eu não ganhei nada, empatou, tive prejuízo. Hoje não, eu falo, putz, esse caminho aqui, meu amigo, é o caminho das pedras. Eu já levei muita topada no passado, eu já me quebrei muito, não quero ir pelos caminhos das pedras, eu vou no caminho melhorzinho, asfaltado aqui, né, mais tranquilo, não tem problema, tem paciência. Por quê? Porque além desse serviço estar rodando outros serviços, então entra ali o fluxo de venda. Mas você tem que ter essa mente, quando você está começando, você vai pegar até casa de cachorro para fazer, desculpa o termo, mas é a realidade. Mas depois que você vai se entendendo, melhorando, se qualificando, estabilizando o mercado, você vai tendo, o pessoal vai começar a te tirar dúvida, vai começar a te contratar, vai começar a te chamar para parceria, aí você vai começar a escolher os serviços, por quê? Porque você já alcançou aquele patamar de estabilidade, entre aspas, uma estabilidade ali só para pagar as contas. Então, a partir daí, você visa o lucro em termos financeiros e em termos de tempo, porque o tempo também é um ótimo lucro para você. Eu, com o tempo, eu consigo parar para pensar, anotar, fazer 3 ligações, 4 ligações, vou em algum lugar com tempo e eu posso fechar um serviço de 30, 40 mil reais. Por quê? Porque tempo é lucro. Eu tenho que ter tempo para isso. Tem network, mas não adianta network sem tempo. Então, às vezes, vale a pena você pausar, não ficar nessa briga de valor baixo, que muita gente fala, o cara cobra 500 reais. Tudo bem, deixa cobrar. Usa teu tempo para outro serviço e vai, mas se qualifica. Porque na hora que você encontrar um cliente bom, que vai te pagar bem, ele só vai te contratar se ele sentir firmeza. E a firmeza, pessoal, não é apertar a mão forte, não é ir todo... Não é, cara. Firmeza é aqui, ó, na hora que ele te pergunta as coisas. Se você ficar olhando, se você... O chat GPT não vai te ajudar naquela hora não, né? O chat GPT, não existe isso, tá aí, ó. Frente a frente. E aí você estudando fica muito mais fácil, tá? Claro que eu não consigo passar tudo para vocês aqui. A gente tem nossos treinamentos que ainda assim não passam tudo. E a gente tem um suporte técnico para os nossos alunos, em que a gente responde muita coisa. Muitas das vezes o aluno ele vai para frente do serviço por conta do nosso suporte. Porque é um suporte que a gente entende a realidade. E mesmo assim, você vai precisar apanhar. Só que você vai entrar no mercado que poucos profissionais dominam. Eu falo poucos profissionais porque no Brasil tem muita gente. Não é só eu que falo de subestação, tem vários outros bons profissionais que falam de subestação. Mas aí na sua cidade, no seu ciclo de amizade, no teu ciclo de clientes, será que é muito difícil destacar, galera? É nisso que você tem que pensar. Não, porra, no Instagram tem muita gente boa. No Instagram, meu amigo. Agora aí na tua cidade, no teu ciclo, nos teus clientes, tem gente boa que realmente fala, não, porra, se eu melhorar um pouquinho eu fico igual aos caras ou melhor. É aí que você se destaca e é aí que você começa a vender. Primeiro você pensa localmente. Local. Depois você tá bem, aí você alimenta o ego para querer crescer. Foi assim que foi comigo. Primeiro eu paguei minhas contas. Depois que o negócio estabilizou, eu falei, pô, então eu vou começar a fazer live. Eu vou começar a dar treinamento, entendeu? E aí sim, hoje o meu maior problema é tempo. Porque eu chego de um serviço que eu dirijo 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Trabalho o dia todo, pancada, e tenho que aqui estar falando com vocês com todo prazer. Então hoje eu queria ter mais tempo. Então tem que equilibrar, mas com uma certeza de tranquilidade financeira que lutei muito, tá? Não nasci rico, nunca passei fome, graças a Deus, mas eu costumo falar que eu passei muita vontade. Nunca passei necessidade na minha vida, graças a Deus, ao meu pai, minha família, mas eu passei muita vontade.
vontade de eu chegar, por muito tempo da minha vida, eu querer comprar uma coisa e não puder. Deu, sabe, ter que fazer cálculo na calculadora para não passar de R$ 125, não, R$ 150 na hora de comprar comida, por exemplo, no supermercado. Por muito tempo eu passei muita vontade de comprar o equipamento. Putz, caramba, eu queria muito, muita vontade. Necessidade nunca, graças a Deus, mas vontade, passei. E o que a gente resolve? Como que a gente resolve a vontade? Trabalho. Pô, Pablo, eu quero ter um equipamento, eu quero comprar um Megabrás, eu quero comprar um Fluke. Né? Hoje a gente comprou um Fluke, tá lá embaixo. Né? Um Fluke do Leonardo Antec, meu amigão, meu parceiro. Me vendeu o Fluke dele. Eu falei, pô, o Fluke já veio abençoado. Já veio abençoado pelo Leonardo. Pronto. Vontade. É necessidade? Não. Porque a gente tem equipamentos que fazem a mesma coisa. Claro que não com a mesma qualidade de um Fluke, mas faz, entrega. Só que hoje é vontade que eu estou realizando de ter um Fluke. Entendeu? Nos equipamentos que a gente está adquirindo. Então, essa é a questão. Você primeiro tem que ver qual é a possibilidade. Esse mercado é extremamente lucrativo quando você trabalha. Pablo, eu não tenho condições de comprar equipamento. Realmente é algo fora da minha realidade hoje. Você tem um computador? Tem. Computador de alguém que você possa trabalhar? Instala o AutoCAD estudantil. Aprende a fazer projeto de subestação. Depois aprende a fazer estudo de proteção. Você precisa de uma planilha para isso. Com o AutoCAD estudantil ou qualquer outro software de CAD, uma planilha você faz projeto de estudo de proteção de 80% da demanda de mercado de subestação que a gente tem hoje. Depois disso você pode entrar no mercado de manutenção. Se você viu o que o Nicolas falou, saber uma coisa é legal, mas você entender todos os serviços, você ganha mais. Por exemplo, eu estou no serviço aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui o Fluke do Leonardo, eu tenho até que fazer um vídeo agradecendo a parceria, né? Que não foi dado, não foi presente. Não sou filho dele para ele me dar as coisas de graça. Mas aí, ó, comprei o equipamento da Fluke dele. Por vontade, sabe? Porque eu quero, porque eu gostei do equipamento, eu quero testar. Mas hoje a gente consegue fazer isso. Mas qual é o que paga as contas, pessoal? Qual é o equipamento que paga as contas? Para mim, tá? Para mim. O equipamento que paga as contas. Aqui, ó. Um dos equipamentos que paga as contas. O milhomímetro paga as contas. Tá aí, ó. Pancada. Vai para campo. Outros equipamentos. Parte de manutenção. Então, a gente tem que entender o processo. A validação. Por exemplo, ó, esse teste aqui. Teste BT. Com isolamento. Com megômetro. Fazendo teste de isolamento. O mesmo megômetro que está na subestação, você pode fazer teste de isolamento nos cabos BT. Está na norma brasileira, está na IEC. E aí você começa a entrar nesse mercado de comissionamento. E vai crescendo cada vez mais. Bacana? Show de bola. Tem dúvida, pessoal? Coloca a dúvida, eu vou responder 2 dúvidas e a gente encerra por hoje. Fiquem atentos, tá? Hoje eu não tenho como eu falar parte técnica. Infelizmente meu irmão tá doente, está gripado. Então ele está descansando lá. Mas quem sabe essa semana ainda ele vem aqui, a gente faz uma live mostrando o teste ao vivo para você entender como é que é. Mas não é nada de outro mundo não. Não é nada de outro mundo não. Eu posso garantir para você que dar manutenção de subestação não é difícil. Ah, eu nunca fiz. Aí vai ser difícil porque você nunca fez. Você não sabe. Mas se você aprender a estudar, você vai ver que não é nada de outro mundo. Porque você não vai abrir um transformador e soldar o transformador. Não é isso. Você vai fazer procedimentos padronizados. Isso numa preventiva. Agora numa corretiva é diferente. Por isso que a primeira coisa que você vai perguntar quando alguém te ligar, você faz manutenção de subestação? Eu falei, o que aconteceu? Aí você vai saber. Se tem um BO, um problema, você tem que estar preparado para a corretiva. Que é um passo acima da preventiva. Se não, você faz a preventiva tranquilo, tá? Seguindo os protocolos e tudo certo. Show de bola. Wagner aqui, cadê? Eu gosto da maneira realista que o professor fala. É realidade, pessoal. Aqui a gente não... Meu irmão, a gente sabe como é que é. E eu sei, eu já estive do outro lado. Já sofri muito em não saber. Já perdi muito serviço por não ter coragem de fazer. Muito serviço por não ter coragem.
Muito serviço. Depois que eu entendi que o mais importante é ter coragem de botar para trabalhar, para estudar, putz, aí as coisas mudam, né? Aqui, ó. Boa noite, preciso de ajuda para montar uma subestação de 2.5 MVA com o projeto do zero. Gostaria de uma consultoria. Ó. Tenta falar com os nossos alunos. Hoje eu não consigo te dar essa consultoria para montar do zero, tá? Porque eu ia cobrar um valor de um projeto e ia ser bem alto. Mas a gente tem vários alunos que são parceiros, que se ajudam. E com certeza, se fechando a consultoria com algum aluno nosso de projeto de subestação, cara, você vai estar bem assessorado, tá? E aí você vai conseguir, com essa consultoria, fechar o projeto, fazer ali 2,5 MVA, vai precisar de estudo de proteção, vai precisar de comissionamento. Se for uma usina fotovoltaica, já é um tipo de subestação um pouco mais robusta, né? Não é de qualquer jeito. Então, realmente, boa ideia você pedir uma consultoria para entrar e fazer esse serviço. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Boa noite. Sou engenheiro recém-formado e sou aluno do curso de SPDA completo, excelente, muita riqueza, detalhes. Esse curso de subestação vai ser minha próxima aquisição. Um abraço. É isso. Ó, tem aluno nosso que fala, pô, Pablo, tu lançar algum curso eu compro, porque eu tô viciado em comprar de você. Pô, isso é legal, né? Isso é um aprendizado dos nossos treinamentos que eu aprendi nos serviços, que se chama recorrência, que se chama LTV, Lifetime to Value. Ou seja, o que é isso? É o tempo de valor que você gera no teu cliente. Na prática, o que é? É quantos serviços você é capaz de fechar ao longo de um ano. Você não olha para o cliente por serviço. Você não olha o cliente por serviço. Você olha o cliente por serviços. Ou seja, eu estou ganhando o cliente, eu não vou ficar só nesse serviço. Eu tenho que ver se eu consigo fechar mais 5 serviços. Eu posso, às vezes, fechar um serviço de 2 mil no cliente. Mas no final do ano, eu somei o faturamento só com aquele cliente de 100 mil. Por quê? Porque foi 2 mil, 10 mil, aí foi aumentando os outros serviços. Nesse LTV, porque a gente ganha o cliente e consegue vender mais. Isso eu aprendi nos serviços, por isso que eu vendo de consultorias que se completam, não só na área de subestação, outras áreas que são correlatas ali. E a gente consegue, ao longo do ano, aumentar o LTV. Isso é termo técnico de negócio, tá, pessoal? E aí isso é legal para os nossos alunos. Pô, eles entram num treinamento nosso, vão entrando em outro. Por quê? Não é porque eu sou bom de venda, é porque eu estou mostrando a realidade. Eu estou dizendo o que vai ser. E é eles que estão percebendo. Putz, eu vou ganhar dinheiro com SPDA. Vou aprender bem mais rápido com o treinamento. Vou aprender bem mais rápido a subestação com o treinamento. Vou colocar SPDA, subestação, depois gerador. Qualquer cliente que você chegar vai ter esses 3 panoramas. SPDA, subestação, gerador e outros. Não é possível que um desses você não feche. E aí você vai começar a alcançar clientes maiores e depois você vai escolher o serviço. Show de bola, amigo. Parabéns aí. Você que é nosso aluno. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó, pô, às vezes ó, isso que é legal, eu gosto de fazer live, porque às vezes a gente está tanto na parte técnica que a gente esquece dos termos mais importantes, que são os termos iniciais. Por exemplo, aqui o colega, qual é a função do TP e do TC? Me explica de uma maneira simples. O TP, ele é um transformador de potencial e o TC é um transformador de corrente. O que é um TP? O TP se eu tenho, por exemplo, uma subestação de 13.800 volts, o meu relé, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui tá cheio vou pegar esse aqui. Aqui tá solto, meu Deus, tá todo... Vou pegar aqui um céu. O pessoal fala, pô, ele só fala do Paxton e tal, vamos falar de um céu então, que é... O céu é o limite, né? O que é esse relé? O que ele faz? Ele vai monitorar a tensão, vou colocar aqui no meu ombro, ele vai monitorar a tensão e corrente, frequência. Só que a tensão que está na subestação é 13.800 volts, por exemplo. Eu não vou pegar do barramento 13.000 e jogar aqui nele, eu vou queimar, vou explodir o TP, o relé. Então eu preciso de um TP que ele vai baixar a tensão de 13.800 para 115 volts, 220 volts, entendeu? 64 volts, depende do relé, mas geralmente é 115 volts. Ou seja, ele reduz a tensão de 13.800, 34,5 kV para 115 volts,
para poder mandar no relé. Aí sim, na saída do TP, eu vou conectar nas minhas conexões no relé de tensão. Então, dependendo do tipo de proteção, eu vou ter 3 TPs de proteção, 2 TPs em delta, 3 TPs estrela-estrela, por exemplo, numa fotovoltaica mais avançada. E eu vou chegar no relé com a tensão. TP ele vai reduzir a tensão da barra ali de média tensão, uma tensão operacional por relé, mantendo essa relação, mantendo a regra. Entendeu? Por isso que eu tenho que cadastrar também aqui no relé o RTP, para saber qual é esse RTP. É um RTP de 20, de 30? Qual é esse RTP? A gente cadastra aqui, porque o relé vai ver uma tensão, vai multiplicar pelo RTP e ele vai ter a tensão primária, que é a tensão de média. Da mesma forma, o TC. Eu tenho a corrente circulando na média. Eu não vou pegar da média e jogar diretamente no relé. Vai explodir o relé, galera. Relé, ele é secundário. Ele é secundário, ele trabalha com relação de transformação. Então, eu vou pegar a corrente, por exemplo, no primário, uma corrente de 10 amperes no primário, em 13.800 volts, uma corrente básica ali de uma subestação pequena. Eu vou ter que usar um TC que vai fazer essa transformação para que injete aqui no relé, para que transforme e leve para o relé, geralmente até 5 amperes. Tem relé que funciona com 1 ampere ou 5 amperes. 1 ampere geralmente a gente vai usar quando a corrente é muito baixa, tá? Geralmente em proteções ali que envolvam tensão de 2.000 volts, 3.500 volts, tensões de alimentação de motores de média tensão. Geralmente a gente vai usar relés que vão ter entrada em 1 ampere, porque essa relação é bem baixa, tá? Mas aí o TC não é só em função da corrente. Eu tenho que ver saturação, eu tenho que ver a suportabilidade no curto-circuito, mas, resumidamente, o TC vai pegar a corrente que está no primário, vai fazer a redução da grandeza da escala para o secundário, que é até 5 volts, e aí eu entro e conecto no relé. Pronto. Então, o TC e o TP de proteção é o que faz o relé entender o que está acontecendo na média tensão. Por isso que eles são muito importantes na proteção. E quando um deles danifica, a gente perde a proteção, tá? Bacana. Espero que tenha entendido, tá, pessoal? Sempre perguntem de mim, tá? Termos, não existe pergunta que seja... Não existe pergunta idiota. O idiota é aquele que fica com dúvida quando pode perguntar. Com todo respeito. Não existe pergunta idiota, tá? Se tem dúvida, tem que perguntar, principalmente quando a gente abre para pergunta. Professor, na plataforma tem cursos voltados para a área de automação? Pessoal, automação a gente não foca muito, tá? Até porque não é minha área de atuação propriamente dita. Agora, proteção nós temos cursos de proteção, subestação. Qual é a minha área de atuação? Manutenção, projeto e inspeção. Essas áreas, é quase tudo, né? É quase tudo. Mas é basicamente essas áreas aí. Dá uma olhada lá que você vai achar os treinamentos que podem te ajudar. Vamos lá, finalizar aqui. Boa noite, pessoal. Mesmo que o equipamento de medição tenha autoteste, qual é a exigência normativa quando ao intervalo do tempo exigido para calibração? Varia de acordo com cada equipamento? Calibração de equipamento, boa pergunta. Isso aí, pessoal, é bem polêmico, tá? Mas eu vou te dar a resposta na lata. Quem define a calibração do equipamento? O teu cliente, o contrato. Tem contrato que vai pedir calibração, testes e calibração em laboratório dos equipamentos anualmente. Tem contrato que vai pedir a cada 2 anos, entendeu? Geralmente o tempo máximo de mercado é 2 anos. O mais comum é a cada ano. Eu já tive contrato de cliente que pediu a cada 6 meses. A cada 6 meses ele queria que o equipamento fosse feito a calibração. E a gente coloca esse valor no contrato, pessoal. Coloca. Cara, o cliente, quando ele é exigente, é porque ele está disposto a pagar mais. Quando você pega um cliente exigente, pode cobrar caro, que você vai fechar. Acredita. Fala assim, putz, cara, eu vou acreditar. O cara está me exigindo um monte de documentação. Eu vou cobrar 2 vezes o que eu cobro. Você vai fechar com ele. E aí você vai morrer de felicidade. Mas depois vai ter um trabalhinho com burocracia. Mas é isso.
Depende do cliente, não tem norma isso. Isso é escopo. O cliente, se ele coloca no escopo que você tem que ir para trabalhar com uma camisa amarela, se ele coloca lá no escopo manutenção de subestação, observação, os operadores têm que ir com uma camisa amarela com a foto do Ronaldinho Gaúcho. Tá no escopo do serviço. E você fecha, você vai ter que ir com a camisa amarela com a foto do Ronaldinho Gaúcho, porque foi fechado no escopo. Tá no escopo, foi assinado, tem contrato, então você tem que seguir o escopo do cliente. A não ser que o escopo fuja da norma. Mas aí não. Ele só está falando de vestimentas, né? Você vai com a roupa TPV e coloca a camisa por fora. Isso aqui é uma brincadeira, mas é isso a realidade. Tá? Então, quem define é o cliente. Se o cliente não fala nada, a boa prática de mercado é anualmente. Mas a gente tem equipamentos que são calibrados bienal, cada 2 anos. Alguns equipamentos. Quais equipamentos que são calibrados bienal aqui pra gente? Multímetro, equipamentos mais comuns do dia a dia. Tá? A gente calibra bienal, até porque não dá para ficar parando com eles, mas tem cliente que vai exigir mais coisa. Cliente exigiu mais coisa, qual é a regra, pessoal? Cliente exigiu muito, bandeira 2, cobra mais, é VIP, é Uber VIP, é mais caro, pronto. Vai fechar, vai ficar todo mundo feliz, você vai atender o cliente, você vai ganhar mais e vai ficar todo mundo alegre. Agora, o cliente está exigindo, você não cobra mais, você vai sofrer, viu? Você vai trabalhar muito para receber menos. Tem treinamento para medição de religador? Não, pessoal, religador não. Mas, cara, religador vem manual, vem com o fabricante do religador. Ele tem as funções de proteção do religador são bem parecidas com o relé, tá? Mas geralmente eles vão usar a curva Kyle, né, que é o mais comum para religador. Alguns religadores vão ter uma curva própria, tá? Então você tem que falar com o fabricante, mas a gente não fala disso não, até porque não é tão comum, Foge um pouco a regra. Beleza, galera? Pessoal, vou finalizar aqui. Amanhã, deixa eu ver aqui qual é a live de amanhã aqui. Qual é a live de amanhã? É muita foto na minha galeria. Eu queria poder mostrar todas essas fotos para vocês, mas não pode. Amanhã nós vamos ter quarta-feira. Perca seu medo em realizar esses serviços de subestação. Aprenda estudo de proteção de forma prática. Eu vou mostrar um estudo de proteção amanhã. O que é um estudo de proteção? É você fazer uma análise para saber quais são os parâmetros que vão ser parametrizados nos relés para que o relé faça a proteção da subestação. Então amanhã a gente vai abordar esse tema, que é um serviço muito bom, muito lucrativo, rápido de fazer e que poucos profissionais... A gente tem amigos meus que trabalham com subestação há 10 anos que não sabem fazer um estudo de proteção. Falam, putz, cara, como é? Não, meu negócio é lá. Esse estudo de proteção não é para mim não, é manutenção. Aí eu fico pensando, cara, se esse cara soubesse que no estudo de proteção ele ganha a mesma coisa que ele faz numa manutenção, mas ele faz o estudo de proteção em meia hora, esse cara não falava isso. Mas, conselho a gente dá, a pessoa ouve se quiser, mas eu sempre falo, cara, entende tudo isso, absorve, aprende a fazer, ou tem na tua empresa alguém que faça. Porque tem hora que você vai pegar uma manutenção que o relé não está ligado, você vai precisar fazer o estudo de proteção. Vai pegar um cliente que tem subestação que vai aumentar a demanda. Se ultrapassar a margem da concessionária de aumento de demanda, vai precisar atualizar o estudo de proteção. Algumas vezes até multar o TC que está lá para atender a nova regra de potência que vai ser usada na demanda. Então você vai ter mais chances de fechar novos serviços. Galera, eu vou finalizar. Se eu for ficar dando corda para vocês aqui, eu vou terminar a live meia-noite. E eu tenho que cuidar da minha filha agora, né? Senão vai dar problema no casamento, então eu tenho que cuidar da minha filha. Tem que ser ali um bom pai, senão daqui a pouco ela tá revoltada comigo. Muito obrigado a todos que participaram. Vou deixar essa live aqui salva. Semana que vem a gente vai ter um grande evento de manutenção.
Vamos falar de fotovoltaica. Tudo que eu estou falando, pessoal, serve para fotovoltaica. Só que o fotovoltaica eu aumento mais algumas coisas técnicas e por isso que eu ganho o dobro de trabalhar, por exemplo, com projetos, manutenções, subestações em fotovoltaicas. É basicamente o dobro que o cara ganha. Mas ele tem que entender um pouquinho mais. A gente vai falar amanhã também sobre isso. Muito obrigado. Semana que vem tem o nosso evento. Vai no link da nossa bio, se inscreva. Se você está inscrito, ou já entende, ou já é aluno nosso, vai lá, manda para alguém, manda para alguém se inscrever, tá? E a gente vai verificando. Putz, Alan, 3 perguntas. Alan, manda uma agora. Vou responder só uma, Alan, só para você ficar de boa comigo, não ficar chateado. Só uma agora, Alan. Agora, tem que mandar agora. Porque as perguntas vão subindo aqui, a gente não vai vendo. Só para responder o Alan aqui, a gente finaliza. Tem que responder pelo menos uma pergunta, né? Ele vai mandar mais difícil, Alan. Putz, manda mais fácil, Alan. Me ajuda aí que eu tô cansado. Cadê? Comprove aqui. Ó, falar em comprove, pessoal, a gente fez a alocação da maleta da Comprove, faz o serviço e, cara, eu vou falar esse negócio pra vocês. A gente já trabalhou com a pô, eu não posso falar o nome de marca, mas já trabalhou com uma outra marca, né, bem conhecida no mercado de maleta, né, a Omicron, mas a Comprove, em termos de usabilidade, cara, deu show. A gente fez o teste muito rápido. A gente só não conseguiu finalizar o teste mais rápido. Foram 17 proteções testadas em cada relé. 4 relés. A gente só não fez mais rápido porque por conta da chuva, né? Tinha que parar, incidência de raios, então... E eram usinas, então o tempo era bem complicado. Mas está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o setup. Até barraquinha a gente colocou. Pô, era outro nível. Parabéns ao pessoal da Comprove aí pelo material muito bom. Muito bom. A gente está pensando até em investir assim. Depende muito da demanda. Aqui a gente pensa também na demanda, né, pessoal? Deixa eu tentar achar uma foto aqui, ó. Tá lá atrás. Esse aqui é o nosso setup de proteção, tá? Barraquinha aqui, né? Proteger do sol. Não vou ficar pegando o sol igual um doido. Proteger do sol, né? Ficar com a pele em dia. Mesinha bacana. Às vezes tinha que ter um gerador. Lá atrás você percebe lá, aquele azulzinho lá é a maleta da Comprove. Dentro lá do cubículo, tá? Tudo 100%. Aqui tem água, mas é porque choveu antes, tá? A maleta não ficava na água, pelo amor de Deus. Lá o relé. Então, esse é o nosso setup. Pessoal acompanhando a gente. Bacana. Muito bom. Outra hora a gente fala de proteção. Mas a gente vai falar de proteção, a gente fala mais sobre isso. Vai, Alan. Cadê sua dúvida pra gente fechar aqui? Aqui, Alan. Sou engenheiro eletricista, ênfase em telecomunicações e computação. Como entrar na área? Alan, primeira coisa, verifica lá no teu CREA se você tem atribuição para potência, tá? Porque tem o artigo 8º e o artigo 9º para quem é engenheiro eletricista. Se você tá com atribuição para potência, meu amigo, começa com projetos, começa com estudos, tá? O que eu indico? Pô, eu quero entrar rápido no mercado de subestação. Rápido e investindo pouco, né? Que é o melhor dos casos. Quero entrar rápido nos serviços e investindo pouco. Como é? O que mais eu vejo são os serviços de projeto e estudos de proteção. Porque na manutenção você vai ter que adquirir os equipamentos ou locar. No comissionamento, como é o caso dessa imagem aqui, ó, é um comissionamento. Aqui a gente parametrizou o relé, que era um 7RS 5111 da Siemens. Nós parametrizamos o relé e depois fizemos o comissionamento. Testamos 16 proteções. Foi um dos comissionamentos mais demorados que a gente teve ali. Que o cliente acrescentou várias proteções, 4 relés desses. Então, esse é um caso de comissionamento. Entra por projeto que você vai longe. Fechado? Pronto. Pessoal, vou finalizar. Amanhã a gente fala mais de estudo de proteção. Preparem a dúvida de vocês aí para amanhã. E a gente vai bater um papo bem legal. Provavelmente amanhã, não sei se é no YouTube, mas eu vou tentar mostrar imagens do estudo de proteção.
Vou também trazer ali imagens do relatório que a gente fez de comissionamento, inclusive com os equipamentos ali da Comprove, para você ver. E para você entender como é que é o serviço, para você se qualificar, porque muitas vezes a gente não pega porque tem medo. Eu já fui assim, já perdi muito serviço com medo, tá? E depois a gente percebe que realmente dá para entrar no mercado da maneira bem legal. Show! Pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Fiquem com Deus. E eu vou deixar essa live publicada para você assistir, você que chegou no final. Muito conteúdo aqui. Amanhã a gente vai falar sobre estudo de proteção e parametrização de relés. Tchau, tchau.